Bom dia, senhor. Bom dia. O seu nome completo, por favor? Jorge Creso Coutrin Demétrio. O senhor é brasileiro, seu estado civil? Sou brasileiro, casado, residente domiciliado em São Luís do Maranhão. Sua profissão? Engenheiro civil. O seu endereço completo? Avenida dos Holandeses, número 221, apartamento 902, Ponta da Areia, São Luís do Maranhão. O senhor pode dar para o juízo, para fim de registro, a sua qualificação, por favor? Bom, eu sou professor da Universidade Estadual do Maranhão, tenho mestrado em arquitetura e urbanismo e doutorado em engenharia. E atuo na área de perícias, tenho curso de perícias e avaliações e atuo já há mais ou menos uns 25 anos, 26 anos na área de perícias e avaliações judiciais. Perfeito. O senhor esteve na área, o senhor visitou a área objeto desse processo? Visitei. O senhor quer ter acesso ao laudo para poder... Existe algo funcionando nesta área? Existe uma construção que eu acredito seja uma gráfica numa parte da área. Uma parte da área. Bem, a grande dúvida em relação à perícia que o senhor... Está mais à frente. Isso. Tá. A grande dúvida em relação à perícia é que o senhor chega... Há alguns dados que chamam a atenção. Primeiro é o fato de que os documentos são da mesma data, né? Registrados na mesma data. Isso, eu não entendi como o cartório registrou os dois documentos no mesmo dia, não sei dizer a hora, mas 2 documentos registrados no mesmo dia no cartório. Isso chamou atenção porque não é uma coisa comum, é muita coincidência, mas é uma coisa que foge ao meu controle, ao escopo, né? O escopo da sua perícia. Não tenho como chegar e... Tá, mas pelos documentos que o senhor examinou, tem na verdade, a parte requerida teria 2 escrituras, 2 registros e que estariam sobrepostos sobre o registro da parte autora. Isso. O problema lá é da leitura das escrituras. É que a escritura do autor, você consegue fechar a poligonal. Quando você lê a escritura, você sabe ponto A, ponto B, você consegue fechar a poligonal. Ou seja, você consegue identificar exatamente o terreno onde está. Porque você tem a rua 34, você tem a rua à frente, e a rua 35, que eu acho que é o grande causador do problema, a rua 35 seria onde acho que funcionou a Parmalat, eu não sei o que funciona ali perto da Baba Giovanni, e essa rua acho que foi invadida lá em cima por alguém, e a rua deixou de existir. E as pessoas incorporaram. Inclusive lá no final, você vê que no final da rua existe do que seria a rua, propriamente. Do que seria a rua, dessa rua 35, existe umas kitnets com vários registros da SEMAR, eu não sei como a SEMAR ligou aquilo ali, e ali é uma rua. Era a rua 35 do loteamento antigo. Então hoje está terminando a 34 e essa rua passaram direto e logo depois vem aquele restaurante, agora é o Zanzibar, que era o Gaia antigo. Então aquilo tudo ficou como se fosse uma área só. Deveria ter uma rua entre aquela rua do Gaia, que é aquela que a gente chega lá no final, passa em frente ao Sushi Bar e faz uma curva, e a rua 34, a rua 35 foi incorporada. Ali, mais ou menos onde era a Baba Giovanni, ali era uma rua? Do lado da Baba não tinha uma Parmalat antiga? Sim. Hoje eu acho que é a Pissuano. Sim. Ali era uma rua, ali era a entrada da rua 35. Construíram ali era uma casa, a pessoa ficou morando lá muito depois, construíram e virou ponto comercial. E toda a sequência da rua deixou de existir, foi incorporada a terrenos lá embaixo e tudo mais. E o terreno seria limítrofe a esta rua? Um dos limites, a lateral, vamos dizer, a lateral direita do terreno seria esta rua. E esse está sendo o problema todo gerado, eu acho que isso gerou uma grande confusão. Então, na escritura da área do autor, a gente consegue fechar a poligonal, ver onde está a rua e tudo mais. Na escritura da área do requerido, a matrícula 7305 você consegue fechar. Ela até avança mais, que ela é mais comprida. Mas a matrícula 7394 você não consegue fechar. Não fecha. Ela tem os pontos, quando chega no final, ela não tem o fechamento. Você não consegue fechar a poligonal. Então, não tem como localizar. Tá. Tirando esse problema do não fechamento da poligonal, eu pergunto ao senhor o seguinte: há uma sobreposição de áreas? Há uma sobreposição de áreas. Essa sobreposição, ela é completa ou ela é parcial? Isso... Como definir a área de cada um? Tá. A área
do requerido, ela vem ser, vamos dizer, se a gente conseguisse fechar com 20 metros, que é o que falta, a área 2, que é a matrícula 7394, que não é o que diz na escritura, ou seja, se vamos dizer que estivesse correto. Se eu tirasse a área 2, haveria sobreposição? Haveria sobreposição. Existe sobreposição de área. A área do autor é maior do que a área do requerido. Tá? Mas existe a sobreposição de área. Abstraindo a suposição, o que fica para cada um? Deixa eu reformular a pergunta. Se, eventualmente, eu estabelecesse que ficaria para o autor a área sobreposta, sobraria algo para a parte requerida? Não. O que eu quero perguntar é o seguinte: vamos dizer, sobraria uma faixa de mais ou menos 1 metro e pouco ao final. Ou seja, a sobreposição é quase completa. É quase completa. Isso. É quase completa. Entendi. Só que o que eu estou alertando é que a área do autor, se houvesse a sobreposição, é completa. E ainda sobra a área. A área do autor ela é maior do que a área do réu. Então sobraria mais um pedacinho aqui, uma faixa de terra para o autor. Vamos dizer que a gente tirasse a área, descontasse a área do réu, ainda sobraria uma área que não está em litígio do autor. Entendi. Que é a área onde se encontra a construção da gráfica? Não. É uma área de terreno vazio. A construção da gráfica está numa área de litígio? Está na área de litígio. Entendi. Doutor Daniel, o senhor teria perguntas? No microfone, por gentileza. O senhor pode fazer, claro, direto, por favor. Pode fazer direto. Doutor Crécio, quanto à questão da área da autora, ela fica plenamente identificada entre a Rua 34 e a Rua 35, pelo que entendi dos seus esclarecimentos. Exato. Isso segue o plano diretor, zoneamento da prefeitura? Segue o loteamento Ponta da Areia, né? Que foi implantado ali. Segunda pergunta. Essa matrícula do réu, são duas. Uma que não fecha, que não é identificável, que é a 7394. Ela segue a lei de parcelamento, o loteamento da prefeitura? Não, inclusive ela tem um outro desmembramento numa área menor, mas ela é mais antiga, né? Então são terrenos antigos, eu não sei como eles procediam essa divisão, mas eles vêm de uma casa mais antiga, então ela não segue a configuração dos lotes da época, dos lotes do loteamento registrado na prefeitura. Sobre esta área que supostamente faria limite com a Rua 35 na escritura do réu, a rua dele seria limítrofe com a 35. Ela, em algum momento, o senhor respondeu que ela não faz, em momento nenhum, limite com a Rua 35. Não, mas, inclusive, eu mostrando na página 303, eu marquei com uma seta a Rua 35 e a área que a gente consegue localizar, que seria a matrícula 7394, a mesma matrícula que não possui fechamento poligonal, ela não tem limite com a Rua 35. O senhor, como conhecedor das técnicas de agremiação, diria que essas escrituras, esses memoriais descritivos, seguiram a técnica devida para esse tipo de memorial descritivo? Na verdade, hoje não se faz mais memorial assim, porque hoje você tem que fazer com coordenadas UTM, mas assim, geralmente as perícias são causadas exatamente os litígios. Os litígios, geram a necessidade de perícia por conta antigamente se fazia por marcos, por vizinho, por terreno, na rua que deixou de existir, e isso acaba gerando toda uma controvérsia quando há a disputa de terras. Ou seja, elas não, para dias atuais, elas não seguem, mas elas foram feitas há um bom tempo atrás. Sobre a matrícula 7395, que é a matrícula do réu que fecha uma poligonal, ela se sobrepõe... Ela se sobrepõe... Página 300. Ao canto da rua, seria essa avenida Atlântica. Rua 34 com a São Francisco. São Francisco. Qual é a São Francisco? A São Francisco. É a da Lagoa? Não. Ela é entre a Lagoa e a Avenida dos Holandeses. Sim. E ela é uma rua curta, ela é uma pequena. O Boteco da Lagoa, entrando naquela rua? Sim. Seria aquela rua ali. Sim, eu sei. Sobre essa matrícula, o que há lá de edificações e o senhor poderia mensurar, ou pelo menos Bom, a princípio, área quanto murada, tempo? A área murada,
Só que ela passa na frente da construção, que é um galpão que, no dia que eu fiz a vistoria, funciona uma gráfica. O senhor poderia nem precisar, mas mais ou menos há quanto tempo essa gráfica funcionaria ali, essas edificações existiriam, pelos estados dessas edificações? Eu acredito que uns 25 anos, 20 anos mais ou menos, pelo estado ali. Isso foge ao escopo da perícia, doutor, o período da... Não, só para ficar Isso delimitado o foge local. ao escopo da perícia. Isso é uma pergunta que você pode... Sem mais perguntas. Sem perguntas mais, excelência. O senhor não tem perguntas? Doutor, tem perguntas? Doutor, você pode fazer diretamente também, tá? Excelência, no depoimento, na resposta que ele deu ao advogado da autora, o senhor relata que ali se trata de um loteamento, o senhor deu até o nome, Ponta da Areia. Ali, por exemplo, eu moro na rua 28, aqueles prédios da Franelli. Aí vai 28, 29, 30, até a 35. A 35 seria a última rua. Sim. Só que a 35 foi a rua que deixou de existir. Que é onde hoje... 35 ou 25? 35. Ah. 35. Esse loteamento é regularizado, o senhor sabe informar quem foi que fez, o responsável pelo loteamento? O dono do loteamento, Não, né? quem comprou, mas a prefeitura reconhece o loteamento, inclusive você coloca, você tem CEP, tem tudo, fazendo menção às ruas. Gostaria de saber... Nomenclatura das ruas, tudo registrado na prefeitura, porque o IPTU você recebe lá, rua 28, rua 29, rua 30. Tá? O senhor fez uma análise cartorária da documentação dos terrenos em conflito? Você chegou aí ao cartório? Não perguntei ao cartório, eu fiz a pergunta, que são verdadeiras as escrituras, é o que eu posso checar, mas que isso o cartório não me responde. Agora, em relação à data, ninguém sabe precisar porque os dois foram feitos no mesmo dia. Porque numa das respostas o senhor falou que a matrícula do réu teria uma mais antiga, a cadeia sucessória é mais antiga. Com base em que o senhor afirmou isso? As datas de quando você pega as escrituras, você vai lendo a origem, era um casarão, esse casarão que era uma área maior, foi vendida para uma segunda pessoa, foi vendida para uma terceira pessoa, que chegou à matrícula do réu. O problema desses desmembramentos na matrícula do réu é a escritura que ela é cheia de falhas, você não consegue fechar as poligonais, até mesmo a parte assim, da escritura 7395, que é a parte que você consegue fechar a escritura, entendendo que aquela rua é a 34, que ela chama de outro nome, porque pela matrícula do réu ela não é inserida no loteamento Ponta da Areia, é um outro entendimento. Então, por essa matrícula você teria 1.800 metros quadrados de sobreposição entre as duas áreas. Mas ficaria faltando toda a matrícula 7394, que é uma matrícula que você não consegue fechar a poligonal. Se você tentar, mesmo na caneta, tentar fechar as poligonais, você vê que no fundo ela passa, ela vai para o meio da rua e você não consegue. Você vai ter uma linha que ultrapassa, vamos dizer, como se fosse um quadrado. Você vem, você bota, conseguir esse ponto, esse, quando chega bem aqui, que ele deveria fechar aqui com, sei lá, 10 centímetros, por exemplo, essa pedra, ele vai para 60 centímetros, lá para frente, então não fecha. Ok. Só finalizar, o senhor afirma categoricamente que o terreno da autora advém de um loteamento adquirido junto ao loteador? Eu não sei como foi adquirido, eu não me recordo. Eu estou dizendo Isso que não é o a escopo área... da perícia, doutor. Estou dizendo que a área, não posso afirmar quem comprou, se foi eu estou dizendo que ali o terreno está inserido dentro do entendimento da prefeitura, Rua 34, Rua 35, que deixou de existir, Rua 28, essas referências que estão na escritura estão de acordo com o que se encontra no local. Ok, não sem mais perguntas. Podemos ser.